Olá, turma! Hoje nós faremos a correção da atividade número 2 do terceiro bimestre. Espero que vocês estejam bem, estejam acompanhando os estudos por meio das nossas postagens e também participando dos momentos de interação, né? Já teremos um outro momento de interação e eu espero que vocês estejam presentes para tirar qualquer dúvida. Hoje nós iremos corrigir a atividade que foi passada na semana passada. Problemas aqui do programa ao vivo, né? O slide não passa. Primeira questão. As teorias sobre as diferentes raças humanas surgiram inicialmente no final do século XVIII e início do século XIX, tendo como principal autor Joseph Arthur de Gobineau, o pai do racismo moderno. Em qual contexto as teorias raciais sobre superioridade da raça branca surgiram? Aí eu já dei a resposta, né? Não vai dar nem para vocês tentarem fazer agora, mas eu acredito que vocês já tenham feito no formulário que foi disponibilizado. O item A. Surgiram diante das crenças religiosas vigentes na época que pregavam que o homem branco era dono da terra, tendo poder sobre todos os seres vivos. Essa não era a questão, tá? Ele não foi inspirado em crenças religiosas e a gente não tinha crenças religiosas que pregavam isso. Em algumas situações, a religião, na verdade, assim, no caso da escravidão no Brasil, a religião, ela foi um fator importante, né? Porque o discurso da época, que era o discurso da Igreja Católica, defendia a não escravização dos índios, né? Porque eram vistos como pagãos e tinha a possibilidade aí da conversão, mas, no entanto, não interferia contra a escravização dos negros, né? Dos africanos. Eles eram vistos como sem alma, então eles poderiam ser escravizados dentro dessa lógica religiosa. Mas não foi a lógica religiosa que influenciou o pensamento do Arthur de Gobineau, não. O item B. Surgiram como forma de tentar justificar a ordem social que surgia à medida que países europeus tornavam-se nações imperialistas, submetendo outros territórios e suas populações ao seu domínio. Esse é o item correto, tá? Essas teorias, vocês lembram que elas serviram para justificar o processo de colonização da África e da América, né? O processo de colonização baseado na escravização. Então, sim, o item B é o item correto. O item C. A partir de constatações científicas cuidadosamente estudadas e mensuradas por anos de pesquisa que demonstraram a clara superioridade da raça branca. Esse item está completamente errado, né? Não tem nenhum estudo científico tão avançado que comprove isso. Pelo contrário, os estudos científicos recentes vão dizer que não existe essa diferença. Então, item C, errado. Item D. Basearam-se nos estudos lombrosianos que especificaram que as dimensões do crânio da raça ariana eram mais propícias para o maior desenvolvimento intelectual. Eles são paralelos, tá? Não é um que se baseia em outro. Então, o item correto, item B de bola. Próxima questão. Leia o seguinte texto. Em primeiro lugar, não se pode dizer que o crânio de Lucas seja perfeitamente normal, mesmo para o negro. Afora as pequenas anomalias que poderiam entrar na conta das variações individuais, afora o que se poderia considerar como verdadeiras características das raças inferiores, afora sua fosseta cerebelosa e o fato de ser canhoto. Seria preciso sempre contar com a desarmonia dos caracteres de seu crânio, que no final das contas nos faz imediatamente conceber a ideia de uma mestiçagem, que é todavia muito problemática e sem provas. A partir do que afirma Nina Rodrigues, médico baiano, considerado por alguns como o primeiro antropólogo brasileiro, é correto afirmar que esse é autor. Então, ele está querendo ver aí nessa questão o pensamento do Nina Rodrigues, que foi um outro autor que a gente conversou sobre e eu expliquei sobre na nossa aula passada. Item A. O Nina Rodrigues foi fortemente influenciado pela ideologia fascista europeia, daí pensar os negros como representantes de uma raça inferior, tal como havia sido proposto no final do século XIX pelo sociólogo inglês Spencer, tá? Ele não foi influenciado por essa ideologia fascista europeia.
Escreveu suas obras inspirando-se nas ideias cientificistas que circulavam amplamente no Brasil no início do século XX, e segundo as quais os negros e mestiços eram racialmente inferiores aos brancos. Esse é o item correto, tá? Ele tinha esse embasamento científico pelo fato dele ser um médico. Então, ele tinha esse embasamento científico. Embora hoje, né, esses argumentos tenham sido revistos e tenham sido comprovados que não tem base científica. Item C. Pertencia ao movimento integralista ou fascismo brasileiro, que em meados do século XX notabilizou-se por condenar quaisquer cruzamentos entre as mais diversas raças existentes no Brasil. Também é falso. Traça abraçando a teoria do super-homem, originária da filosofia nietzschiana, que é a filosofia de Nietzsche. Um quadro negativo do Brasil, que jamais seria um país progressista por não possuir as raças certas. Também não tem a ver com o pensamento do Nina Rodrigues, tá? Embora esses argumentos sejam todos, assim, digamos assim, faz sentido pelo que se pensava na época, não era esse o pensamento que o Nina Rodrigues compartilhava. Por isso que esses itens estão falsos. Terceira questão. Perdão. Leia um trecho de uma entrevista de Abdias do Nascimento, escritor, político e militante do movimento negro. Os cultos afro-brasileiros eram uma questão de polícia. Dava cadeia. Até hoje, nos museus da Polícia do Rio de Janeiro ou da Bahia, podemos encontrar artefatos culturais retidos. São peças que provavam a suposta delinquência ou anormalidade mental da comunidade negra. Na Bahia, o Instituto Nina Rodrigues mostra exatamente isso, que o negro era um camarada doente da cabeça por ter sua própria crença, seus próprios valores, sua liturgia e seu culto. Eles não podiam aceitar isso. A partir do trecho acima citado, é possível afirmar que, item A, apesar da escravidão a que estavam sujeitos, os africanos sempre tiveram autonomia para praticar os seus cultos religiosos. Falso, né, gente? Se eles eram presos, se os artefatos eram retidos, então, não, eles não tinham essa liberdade. O item B. Ao chegarem ao Brasil, desculpa, ao chegarem ao Brasil e passarem a conviver com os europeus, os africanos escravizados foram paulatinamente perdendo seus traços culturais originários, adotando, ao final, integralmente a cultura europeia. Paulatinamente é devagar, tá? Não, eles não perderam, pelo contrário. Na entrevista, ele exalta que eles continuavam fazendo seus cultos, né? Mesmo com toda a opressão, com todo o sofrimento. Então, eles não incorporaram completamente a cultura europeia, não. Item C. Mesmo com todo tipo de repressão a que estavam sujeitos, os africanos escravizados ainda buscavam manter vivas suas tradições culturais e religiosas. Sim, eles buscavam, mesmo sendo presos, mesmo sendo apreendidos. O item D de dado. Nina Rodrigues e seus seguidores estavam certos a afirmarem que os africanos eram degenerados, por não aceitarem a cultura europeia como superior às suas. Completamente errado, tá, gente? Eles não eram degenerados de jeito nenhum, né? Eles estavam lutando, eles estavam resistindo para manter a sua cultura. Então, item correto, item C de Camila. E para finalizar, as duas questões que foram subjetivas, né? É que no caso, eu não coloquei a resposta aqui, eu vou comentar com vocês a resposta, embora a gente já tenha trabalhado essa temática aqui na nossa aula. Qual a ideia que serve como base do racismo? Gente, a ideia que serve de base do racismo é a ideia de que existe uma raça superior à outra. Primeiro, a ideia de raça, né? Que nós vamos ver na nossa próxima aula, que ela não condiz com o pensamento contemporâneo da sociologia, que vai falar muito mais do conceito de etnia. Mas o racismo, né, ele é baseado nisso, na ideia de que existem raças diferentes e que existe uma raça superior à outra. Então, essa é a ideia que serve como base do racismo. O preconceito, a discriminação, a resistência com as diferenças culturais existentes entre os indivíduos. E a ideia de uma raça superior à outra. E a outra questão que pede,
Expliquem com suas palavras o que é eugenia. Como eu expliquei para vocês, as teorias eugênicas são aquelas teorias que colocam uma cultura no centro, né, como sendo a correta, e as outras como sendo aquelas que devem ser dizimadas. A ideia de uma limpeza étnica, de uma limpeza em relação às raças, às etnias diferentes. Então, a eugenia é essa ideia, certo? Essa ideia de limpar e essa limpeza, entre aspas, né, se daria dizimando os outros grupos, certo? Colocando os outros grupos como sendo inferiores, como sendo errados, como não merecedores de existir. Um exemplo de teoria eugênica foi a teoria que baseou o nazismo, né? A ideia de uma raça ariana, de uma raça pura que deve prevalecer e as outras que devem ser extintas. Com isso, nós encerramos a resolução dessas questões. Espero que tenha ficado claro para vocês. Caso tenham qualquer dúvida, compareçam no momento de interação que a gente vai tirar as dúvidas que houverem. Ou envie uma mensagem, um e-mail, que eu tentarei responder logo que possível. Um abraço e até a próxima aula.